todos. Estamos aqui no nosso laboratório vulgo formigueiro, mais uma tarde de domingo, dia 19 de junho de 2011. Estamos aqui com o nosso amigo, o nosso professor José Miranda, que vai dar continuidade ao tema evolução. Não é isso? Em que a nossa proposta, o nosso objetivo não é criar nenhuma apologia contra a religião nenhuma, e sim dar a oportunidade de uma nova faceta, de uma nova visão para o raciocínio que é consequência da inteligência que Deus nos deu. Então, com a palavra, José Miranda. Muito bem. Fala. Que Jesus nos abençoe. Pedimos desculpa a vocês por termos chegado atrasado, mas prometemos que não vai acontecer mais. Né? O nosso motorista hoje, ele recebeu uma advertência, né? Então nós vamos ver, né? Se ele melhora a coisa, né? Muito bem. Nós vamos entrar hoje na etapa mais difícil sobre evolução. Tudo é trino, como nós temos dito para vocês. Hoje nós vamos entrar na trindade do psiquismo. Na trindade do psiquismo nós temos do menor para o maior, nós temos o sistema nervoso neuromuscular, que participa do campo biológico do corpo de carne. Hoje eu tenho que ir bem devagarinho, vocês têm paciência, porque não é fácil. Mas depois vocês escutem essas gravações, porque sem essas informações, nós ficaremos no ar. Essas informações não são informações para a gente apenas conhecê-las, mas para aplicá-las em nós mesmos. Nunca se esqueçam de que cada um de nós é uma individualidade que ou se corrige ou continuará sofrendo. Antes de nós entrarmos propriamente aqui, nós queremos desejar toda a felicidade do mundo para o nosso companheiro Nílio, que aniversariou ontem. Ontem, né? Isso. Que Jesus lhe abençoe, lhe ampare. E parabéns pelo seu dinamismo em querer sair do lugar comum. Porque o caos da humanidade é porque tudo é lugar comum. Tudo se compra em supermercado, né? Variação do povo, etc. Né? E esse é o erro existencial, não é? Que eu devo comprar coisas prontas, é mais vantajoso e eu fico tendo mais tempo para cuidar de mim. Mas eu tenho que, paralelamente, reverenciar quem trabalha na condição de inferior, para que eu possa ter mais tempo para poder enveredar no meu desconhecido. Olha como é que nós colocamos, no meu desconhecido, no nosso desconhecido. Porque cada um de nós tem o seu próprio desconhecido, certo? Senão seria uma chatice, todos nós nos encontrarmos do lado de lá, não é apenas como usufrutuários de um determinado ambiente igual para todos. Os ambientes de fato são iguais, mas nós precisamos manter a nossa personalidade incólume, única, porque só assim haverá entre nós sempre uma necessidade de convivência mútua sem subalternidade mútua. Antes de prosseguirmos, queremos saber se tem dúvida.
E nós pedimos a vocês, quando nós entrarmos de fato no assunto, pedimos a vocês muita paciência, né? Qualquer dúvida, anotem, pensem fortemente na dúvida, porque se me interromperem, todos nós perderemos, porque eu também sou falho, eu também tenho dificuldades de manter a força do pensamento do amigo espiritual que me intui, onde eu preciso de uma mecânica celestial, para que nessa mecânica celestial nós tragamos para a Terra valores espirituais. Então peço a vocês muita paciência. Às vezes eu pego na vasilha para tomar um pouco d'água para molhar os lábios. Mas quando eu pegar na vasilha para molhar os lábios e olhar encarando para vocês, aí chegou na hora de vocês, de fato, me questionarem. Questionem o que quiserem. Podem até me encurralar. Mas tenham paciência. Certo? Porque para nós promovemos um encontro dentro da doutrina dos espíritas, para eu vir aqui mostrar que eu decorei o que eu estudei, não é? E que eu sou tal nessa decoração, isso aí é pura perda de tempo. Qualquer lugar fará isso. Nosso estudo aqui é um estudo diferenciado, totalmente diferenciado. Então peço a vocês paciência. Então, antes de nós entrarmos na trindade psíquica, eu quero saber se tem alguma dúvida. Se não tem, então, por gentileza, tenham paciência com o Zé Miranda, tá? Porque o Zé Miranda tem muita dificuldade para captar as informações. Nós dissemos que nós temos o primeiro tripé dessa trindade, que é o nosso campo biológico. O campo biológico é composto de uma corrente sanguínea mantenedora do movimento corporal. Mas, paralelamente a essa corrente sanguínea, tem uma corrente de fluido cósmico que viaja junto com a corrente sanguínea. O fluido vital leva junto com a corrente sanguínea, leva oxigênio para que o oxigênio seja o átomo promotor do campo elétrico que vai manter o corpo de carne em movimento. Quando nós envelhecemos, nós temos dificuldades de retenção de informações armazenadas no nosso cérebro. Essa dificuldade é que o oxigênio é levado em condições precárias para o nosso cérebro. Então, quanto mais nós tivermos cuidado com o nosso corpo, melhor para nós. Ficando entendido que o nosso cérebro, de nós espíritas, quanto menor a quantidade de informações secundárias, melhor para nós. Mais sobrará energia e espaço para nós colocarmos no nosso cérebro de carne informações que de fato valham a pena. Se vocês não têm dúvida, nós vamos entrar na corrente sanguínea do perispírito. Depois nós vamos voltar, de acordo com as necessidades.
Tem não? É só quando a gente vai ficando mais velho que vem essa falha de memória, não? É só quando a gente vai Porque a ficando gente mais vê velho. hoje em dia o povo anda com a cabeça tão ruim. Mas hoje em dia, porque a deturpação existencial está fazendo, promovendo escassez de energia, certo? Como é que eu retenho no meu corpo de carne a energia necessária se eu não vivenciar a insatisfação no corpo de carne? Para eu não vivenciar a insatisfação no corpo de carne, eu preciso entender um ponto-chave. E que isso é algo que os pais têm que transmitir para os filhos. Ficando entendido que essa transmissão é sem a responsabilidade de sucesso. Porque hoje nossos filhos não são nossos filhos. Nossos filhos hoje são quase um acidente de percurso. Porque quando uma moça se entrega a um rapaz e diz para o rapaz que aconteceu um desastre, ela ficou grávida, quer dizer que ela usou o próprio corpo na irresponsabilidade existencial. Porque o nosso corpo é um templo sagrado, onde na condição de templo sagrado, eu tenho que entender um ponto-chave. Só será sagrado se eu valorizar os outros corpos como sagrados. Está dando? Tá? Porque não adianta eu dizer, o meu corpo é um templo sagrado. Se eu não valorizar outra pessoa como um templo sagrado, eu perco o direito de exigir do cosmos determinadas proteções ou regalias. Está dando? Então vejamos. Quem não sabe viver, nós vamos abrir mais o leque porque você trouxe essa questão. Por isso é que é bom vocês questionarem dentro do tópico, nunca fora do tópico, senão nem chega em lugar nenhum. De acordo? Então veja bem, se eu preservar a saúde do meu corpo de carne, automaticamente eu terei direito a ter saúde no meu espírito, porque a saúde do meu corpo de carne dará condições do meu perispírito funcionar livremente. E com isso, o meu perispírito funcionando livremente, o meu espírito, que é o único usufrutuário do corpo de carne, o meu espírito terá plenitude de ações, ou de ação, conforme o caso. De acordo? Então, o que acontece? O que é que promove a doença do corpo? A falta de uso correto do corpo, ou no corpo. O que nós temos que aprender como coisas prioritárias? Nós temos que aprender a administração correta do nosso corpo. Por quê? Porque eu preciso de um corpo são para ter um espírito são. Porque dentro de um corpo de carne, se o corpo de carne não estiver bem, o meu espírito estagiará na inutilidade. Está dando? Então isso quer dizer que o espírito, de fato, ele já é ação. O espírito não adoece. Não adoece, isso. Então quer dizer que o que ele tem é que ganhar um campo biológico para expressar esse para expressar a saúde que ele detém. Né? Eu posso pecar contra o pai, que é o meu espírito. Eu posso pecar contra o filho, que é o meu perispírito. Mas eu não posso pecar contra o Espírito Santo, que é o meu corpo de carne. Agora, como é que o meu corpo de carne pode ser Espírito Santo? Entendeu bem? É porque o meu corpo de carne, não estando perfeito, anula a perfeição do meu espírito. Tá dando?
Orar e vigiar, não é isso? Orar e vigiar. Pois o Espírito Acabou? está pronto. Isso, o Espírito está pronto. Eu sou filho de Deus. Tenho tudo que Deus tem. Só que eu tenho tudo que Deus tem no abstrato, porque Deus é abstrato. Deus não é concreto. Ele é concreto para ele, mas para mim ele é abstrato. Então eu tenho que viajar no meu concreto para assumir a posse do meu abstrato. João 10,34. Vós sois deuses. E é um fato. De acordo? É um Deus na plenitude máxima, se souber administrar o mínimo que é o nosso corpo. Está dando? Até trabalhar demais pode tolice. ficar no futuro? É tolice. Certo? Trabalhar demais é próprio das pessoas que não enxergam a oportunidade espiritual. Enxergam apenas a oportunidade de um ambiente onde a criatura, o espírito, está num corpo. Eu preciso trabalhar o menos possível para a sobrevivência do meu corpo, para ter mais tempo possível para a encarnação do meu espírito, porque o meu espírito está reencarnado. Um espírito reencarnado foi colocado aqui num corpo, na marra, deu? Isso é que é reencarnação. De acordo? Eu estou aqui na marra. A senhora não tem paciência, não se assuste não, sabe? Essa turma aí é doida, chamar um tal de Zé Miranda, tá? Viu? Tá entendendo? Viu? Zé, e quando a gente recebe, por exemplo, vírus, né, que são doenças que vêm pelo ar. Né, eu pensei, abrir esse leque, no sentido, quando a gente recebe, às vezes a gente está bom, está sentindo, mas recebe, né? O seu campo plasmático, que é a corrente sanguínea, o plasma, é composta a corrente sanguínea de dois elementos contrários. O plasma, ou glóbulos vermelhos, não é? E os glóbulos brancos. Os glóbulos vermelhos conduzem a vida no positivo. Os glóbulos brancos retêm a morte do corpo. A função dos glóbulos brancos é de limpeza, porque os glóbulos vermelhos são condutores de proteína alimentadora, abastecedora de todo o corpo. Essas proteínas, depois de serem usadas no corpo, existe a oxidação dessa proteína, e nessa oxidação a proteína morre. Então a função dos glóbulos brancos é recolher o lixo que o corpo de carne produziu. Muito bem. Mas os glóbulos brancos também detêm dentro deles, dentro de cada corpo, todas as doenças existentes no planeta. Deu? De acordo? Sim. Então, quando essas doenças vão para o ar atmosférico, se o nosso corpo estiver perfeito, entra e sai naturalmente. Porque eu só posso dizer que estou na vida se eu detiver a morte sob meu comando. Eu deterei a morte sob meu comando a partir do momento que o meu espírito administrar o meu potencial de inteligência. Entendeu? Que é para isso que serve a doutrina espírita. A doutrina espírita é escola. Para os mais avançados é curso médio. Para os mais avançados ainda é faculdade. De acordo? Doutrina espírita não é lugar de rezar, não é lugar de fazer caridade,
não é lugar de bondade. O mundo não está preparado para a minha bondade. Se eu for bom, o mundo se acomoda nessa bondade. E o acomodamento representa automaticamente parada do movimento rumo ao desconhecido. Porque nós estamos na carne para desbravarmos o desconhecido, não para gozarmos o conhecido. Está dando? Está dando aí? Viu aí? Então esse seria, de fato, o verdadeiro caminho para a evolução. Esse é o verdadeiro caminho para a evolução. Evoluir é você estar hoje melhor do que esteve ontem. Isso é que é evoluir. Agora, numa situação como a nossa atual, nós somamos erros, abusando do nosso livre-arbítrio. Nesse abuso no nosso livre-arbítrio, nós vamos ter que pagar a conta. E essa conta não é tão cruel assim. É eu saber que eu estou num efeito sem solução, o meu corpo. Mas, paralelamente, eu tenho o poder de gerar uma nova causa para o meu próximo corpo. Está dando ou está difícil? Hein? Nosso problema hoje é irreversível. A gente pode amenizar, a gente pode contemporizar, mas a maioria dos humanos procura as religiões para quebrar o galho dos prosélitos. Deu? Está entendendo? Então hoje religião seria como se a gente tivesse, para quem é um adepto, como se diz, sectário de uma religião, ele estaria tipo entubado com um balão de oxigênio. E o que nós estamos querendo é respirar junto com Deus, não é isso? Aí, garoto, esse menino vai longe, né? Esse menino tem futuro, vai longe. Você é uma garota de sorte, viu? Uma garota de muita sorte. Valorize a peça, viu? Valorize a peça. É claro que a garota, o espírito propriamente dito não tem idade. O espírito propriamente dito não envelhece. Viram bem? Tem obras espíritas, tem lá, né? Os espíritos que são responsáveis por algumas colônias, né? Eles são velhinhos de barba branca. Isso é piada de mau gosto. Viu? Eles têm maior tempo no desbravamento do desconhecido nosso. De acordo? Não é tudo Reinaldo Giannichini, né? Mas é claro, o espírito na plenitude existencial não deve nada a ninguém, não faz o mal a ninguém, não se vigia para não fazer besteira. O espírito desse tem uma luz fantástica. A gente não vê, não é? Porque essa luz ela está armazenada num corpo trevoso. Mas se o nosso corpo de carne não fosse trevoso, a luminosidade do nosso espírito iria para fora dos poros da nossa epiderme. Aí diria, nossa, o sol está brilhando para aquela criatura, olha como é que é aquele sol, não é? E nunca se esqueçam, a estrela solar, ela é provisória. Quem sabe viver não precisa da estrela solar, porque já é um sol. Entendeu? O desafio é eu estar num corpo da terra, mas com um cérebro do céu. Esse é que é o desafio. Isso está lá em Apocalipse, nos Olha. Lá não tem sol. Não precisa, né? Como esses planetas aí mais afastados da nossa estrela solar, a luz lá não chega lá.
E nem precisa, porque os habitantes de lá têm luz própria. Certo? Se eles tiverem que entrar aqui na Terra para nos dar algum socorro, eles serão quase que translúcidos. De acordo? Como diz Pietro Baldi, né? Ultrafânicos. Ultrafânicos, exatamente. Vê se tem alguma dúvida ou se nós podemos entrar no sistema nervoso psíquico. Nós já falamos provisoriamente sobre o sistema nervoso neuromuscular. Depois nós temos que voltar para mostrar a vocês a beleza do funcionamento de um corpo de carne através do comando da mente de um espírito. De acordo? Tem dúvida não? Secretário, tem dúvida? Não, tá. Então, vamos lá. Tá melhor que encomendas. Vocês têm que ter paciência, muita paciência. Eu vou devagarinho, viu, chefe? Eu vou devagarinho, é porque eu preciso de uma concentração muito grande para receber informações que valem a pena. Porque água com açúcar está cheio por aí. De acordo? Então eu preciso de. Então vocês têm que ter paciência para que eu possa, não é? E por misericórdia, não interrompam quando eu estiver com os olhos baixos. Porque quando eu estiver com os olhos baixos, o que você está ironicamente olhando para mim? Acabou. Você está exigente demais, garoto. Não, mas é porque é difícil. Água com açúcar é necessário. Tem alguém nervoso ou nervosa, água com açúcar é não, tenha paciência. Água com açúcar está cheio por aí. Quando você foi promovido de motorista, estava chefe. Então... É cheio de espíritas diabéticos aí, diabéticos. Você quer perguntar? Não. Podemos entrar no... Porque você levantou assim, né? Ah, então se for arrumar o cabelo, tá? Então, vamos na segunda etapa. Fica entendido que depois nós vamos fazer uma miscigenação entre as 3 etapas, para a gente ver a grandeza do funcionamento da vida. Tem uma obra de André Luiz que nos mostra lá no laboratório o sistema nervoso psíquico do perispírito. Mostra em tamanho gigante lá um perispírito luminoso. Então o que nós vamos falar para vocês agora é mais ou menos baseado ou estruturado no que está lá. Eu não me lembro qual é a obra, certo? É de André Luiz, mas não me lembro qual é a obra, não, certo? Muito bem. Então, sistema nervoso psíquico é a ponte ou o elo de ligação entre o sistema nervoso neuromuscular e o sistema nervoso espiritual. Mas o espírito, ele tem sistema nervoso? Tem. Porque o espírito entra na vida pela vontade. Entre a vontade e o espírito propriamente dito, existe um sistema nervoso. Então, voltando ao sistema nervoso do perispírito. O sistema nervoso do perispírito é o elo de ligação entre o perispírito e o corpo de carne. Agora, o perispírito está entre 2 extremos. O extremo biológico e o extremo espiritual. O perispírito, ele é abstrato para nós. Mas a parte material do perispírito é concreto para nós.
O que é a parte material do perispírito? Quando a gente diz material, é energia concentrada. Matéria, propriamente dito, não existe, tá bom? Tá? Então, o que é a parte material do perispírito? Num sistema de provas e expiações, a parte material é composta de energia armazenada, depositária dos nossos defeitos. Vamos lá. Vê se tem dúvida. Não posso correr, porque se eu correr, vocês vão embolar o meio de campo. Nilo, puxa aí a turma aí. Isso quer dizer que essa condição, no plano que nós estamos, provas e expiações, é única. É única, não é isso? Única. Inevitável. Inevitável. Compreendi. Bem, Todos nós estamos num campo biológico idêntico. Está claro aí? Onde o campo biológico idêntico, pela nossa liberdade de escolha, nós escolhemos uma viagem ao negativo. De acordo? Você quer dar uma interrupção aí? E essa viagem no negativo, ela tem um positivo, né? Que é nos, como se diz, fosse um aguilhão de sofrimento. Isso. Para que nós acordemos. Negativo é só nosso e só para nós. Porque o negativo, só em nós, para nós, ele é negativo para nós porque nós estamos estacionados numa ideia. Que ideia é essa? Nós materializamos temporariamente o nosso espírito. Bem devagarinho. Puxa aí o cordão, porque eu quero que... Bom. E como é que fica os princípios inteligentes que estão no meu corpo biológico, nessa área? Os princípios inteligentes que estão no meu corpo biológico são princípios inteligentes do reino animal que estão em disponibilidade para enveredarem pelo caminho do primatismo. Como eu não deixo, olha bem, como eu não deixo, eles estão atuando nos nossos corpos, Deus. E nisso a gente pode fazer uma conotação para a questão 25, não é isso? Que justifica ela. Com certeza. No livro dos Espíritos. Isso. É Mas isso? a união do espírito da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Ou seja, no uso do meu livre-arbítrio, eu preferi ficar para trás, que é isso que acontece com a humanidade. Preferindo ficar para trás, eu fiquei para trás por minha vontade própria. Só que, paralelamente, eu estou ajudando os princípios inteligentes lá de trás para ficarem perto de mim, me dando uma condição de sobrevivência no meu negativo, que é positivo para os princípios inteligentes. E aí justifica o que é intelectualizar, não é isso? Eu justifico o que é intelectualizar. O que é escória para mim é um manjar para eles. Um manjar para eles. Não seria isso? Isso. Intelectualizar a matéria é substituir princípios inteligentes do reino animal por princípios inteligentes do reino nominal. Tá dando? Isso, compreendi. Olha, princípios inteligentes para serem intelectualizados, porque a matéria propriamente dita não é intelectualizável. A matéria não é intelectualizável, ela é o que é. Certo? Agora, compete a mim escolher uma matéria adequada ao meu estágio evolutivo. Para eu escolher uma matéria adequada ao meu estágio evolutivo, eu não posso usar o meu livre-arbítrio
em benefício meu. Mas eu tenho que usar o meu livre-arbítrio em benefício de quem vai me servir. Esse Deus. Então, por isso que a física material é como se fosse uma rede provisória para prender esse princípio inteligente, para ele, querendo ou não, ele está registrando tudo isso. O próprio campo eletromagnético, ele é uma prisão. Não, mas acontece o seguinte, o princípio inteligente, que é o espírito de um átomo, entendeu? Uhum. Princípio inteligente sem o corpo atômico não adianta, não vai resolver nosso problema. Então nós precisamos de um princípio inteligente num átomo, porque princípio inteligente livre, ele não está nem no céu, nem no inferno, nem em lugar nenhum. Ele está varando o espaço cósmico perdido nele mesmo. De acordo? Que é o nosso caso na condição de espíritos, quando a gente morre, que não deixou lastro. E deixar lastro não é adorar Deus, mas é mostrar a Deus que eu posso. Quando eu digo que eu posso, é que nós podemos. Está dando aí? É difícil. Vocês tenham paciência. Não é? Porque se nós não enveredarmos pelo caminho da intelectualização, nós perdemos nosso precioso tempo acreditando que estamos vivos. Quem come, bebe, dorme, jura que está vivo. Mas em espírito, anulou o tempo do espírito, dando vida ao tempo na carne, entendeu? Então precisamos cuidar, nós temos que abrir os olhos, porque esses anos seguintes aí vão ser fatais, tá? Então, e outra, não se preocupe com a quantidade de coisa que vocês saibam. O principal não é isso. O principal é querer saber. Basta isso. Querer saber sem tentar ludibriar a consciência. Porque quem engana a Deus, que é o que mais tem na Terra, quem engana a Deus está, de fato, enganando Deus. Só que para no seu tempo enganando Deus. Porque Deus não é enganável, Vesteu. Mas na minha inteligência eu como, bebe e durmo. Quem come, bebe e dorme, e o espírito, como é que fica? Que é o que está faltando no mundo. Está dando? Está dando? Ele não está coberto, então. O espírito está aprisionado na ignorância, usufruindo do erro existencial. Isso de uma pessoa perfeita, porque Isso de um doente, não. Um acamado, vamos Não. dizer assim. Só um minutinho. Qualquer criatura, espírito perfeito, num corpo perfeito, só que a mente está na inutilidade, Tá. é um espírito doente. Tá. É preferível um corpo doente e o espírito tomador de conta do corpo buscar consertar-se do que uma pessoa saudável, perfeita, se olha no espelho e pensa, eu sou lindo. Está morto, entendeu? Sim, minha amiga. O senhor disse... Tem senhor, não tá? Senão eu fico metido para dar quantidade do conhecimento, sabe? Sem a vontade de querer saber. Não estaria também a qualidade do conhecimento? Olha, meu caro, nós somos habitantes de um planeta de terceira categoria. Nós somos espíritos no século XXI quando deveríamos estar no século 30 ou 31. Não é? Nós erramos excessivamente. Aí veio o sacrifício de alguém chamado Allan Kardec, que encarnou na Terra e sozinho nos trouxe essas informações maravilhosas. Só que essas informações maravilhosas não vieram com ele,
vieram com o nosso esforço nele. Viu aí? Porque se você lê qualquer obra das 5 obras que ele escreveu, não é isso mesmo? São obras fantásticas. Só que são obras bitoladas no conhecimento de 150 anos atrás. O que é que eu fiz do meu tempo 150 anos depois? Ah, mas eu nem estava encarnado. Não estava encarnado num corpo de carne, mas estava aqui na Terra. Por quê? Porque na Terra, a Terra nada mais é do que um grande edifício concreto dentro do edifício um pouco maior chamado plano espiritual. Nós, os habitantes da Terra, não podemos sair da Terra. Essa de dizer que eu posso me desdobrar, posso. Claro que eu posso me desdobrar. Agora, até onde eu vou? Certo? A começar pelo corpo de carne, o corpo biológico meu, onde o meu perispírito está aprisionado pelo cordão de prata no corpo de carne. Até onde eu posso ir? Dizem que pode ir em qualquer lugar, não. Tem um limite. De onde é que está esse limite? Meu grau de evolução dentro desse limite. Deu ou não? Isso é muito. Deu? Mesmo? Se não deu, se não satisfez, não deixa passar, não. Eu não tenho pressa. Se for preciso, a gente fica mais reuniões aí com esses 3 tópicos, né? Então, aí o chefe permitiu, né, garota, né? Mas aí... Antes de você, só para saber, sair da Terra, tem jeito? Não. Não. O planeta Terra é um presídio. Nessa condição de desdobramento? Não tem jeito, não. Você pode ir no máximo, isso hipotético, porque quem sou eu para garantir qualquer coisa? Não é? Eu sou filho da mentira, como é que eu posso dizer alguma verdade? Não tem como. Não é? Os jovens aí têm paciência, porque do que estão ouvindo deve ser um horror. Não, eles gostam. Mas se quiserem pesquisar, afundar no conhecimento, vocês estão feitos. Não é? Porque eu, só depois dos 30 e tantos anos, quase 40 anos, é que eu criei juízo. E morro de dó de mim. Porque se eu tivesse criado juízo na idade de vocês, eu estaria feito. De acordo? Então, o planeta Terra é um presídio. Nesse presídio, eu sou um espírito que concordei com a ideia luciferiana. Lúcifer é um espírito poderosíssimo. Eu acredito que ele tem o mesmo poder que Jesus, porque ele estudou junto com Jesus. Se ele tem o mesmo poder que Jesus, Jesus avançou na estrada do positivo, cumprindo a lei. Não é obedecer não, porque ninguém precisa obedecer nada. Não precisamos obedecer ninguém. Você, como mãe dos seus filhos, faça conscientizar eles o seguinte: meus filhos, o corpo é de vocês, a vida é de vocês, a encarnação é de vocês, se virem. Agora, se acharem que eu sou a mãe e o seu pai tem algo para ensinar a vocês, nós estamos em disponibilidade. Agora, é um erro grave um pai ou a mãe dizer: o meu filho tem que me obedecer. Isso é ditadura doméstica. Então está tudo errado, nós temos que corrigir tudo isso. Se não corrigirmos dentro do nosso lar, como querer fazer preponderar o nosso sucesso existencial fora do lar? De acordo? Então falam, por exemplo, em precisamos acabar com os exércitos, com as armas, né? Para acabarmos com os exércitos, com as armas, o provedor do lar não pode ser um macho, tem que ser um homem. Entendeu? E para ser um homem, ele tem que dignificar a parceira. Por quê? Porque ele tem que dignificar a parceira. Porque sem uma mulher, ele jamais seria um homem, entendeu? Entendeu?
Deu meio? Isso. Faltou um raio de probabilidade que nós podemos afastar daqui. E nós temos que estudar muito. Vocês têm paciência aí, tá? Porque senão vocês vão ficar todos folgados aí, né? E aí é fácil, é só fazer isso. Então nós temos que entender um ponto-chave, Nilo. Cada um de nós é um Deus adormecido. Mas cada um de nós tem que acordar esse Deus na sua individualidade. Não se compra em supermercado o acordar da individualidade, entendeu? Né? Lá no céu, está cheio de espíritos. Cada um tem a sua individualidade, a sua identidade sem similar. Não existem espíritos iguais, mas existem espíritos que no uso correto da inteligência aceita a verdade do outro. Deu? Tá dando aí? O uso correto da inteligência. Isso. Agora, voltando ao planeta Terra. Eu acredito que nós só podemos nos desdobrar até a fronteira do planeta Terra. Qual é a medida da fronteira do planeta Terra? O sistema solar viaja a 2.500.000 quilômetros a cada 24 horas. Então a estrela solar gira em torno dela, rotação. Mas o sistema, a estrela solar e os 9 planetas juntos acompanham a estrela solar que está acompanhando outros sistemas. Não me pergunte quais, porque eu não perco tempo com essas informações. Eu tenho que aprender de mim para dentro de mim. E não para saber quem é quem. Não vai resolver o problema de nenhum de nós. Então, se vocês quiserem ser vitoriosos, estudem informações históricas para tirar diploma. Mas não vivam por causa do diploma. Vivam por causa do conhecimento que vocês vão ter em paralelo com o diploma. O diploma não faz um homem. O que faz um homem é ele ser superior ao professor que ensinou ele. Está dando? De acordo? Então, na nossa condição, não existe um alvará de soltura aqui. Não existe. E o pior, que eu acredito, eu não posso assinar embaixo, mas eu acredito que ou sai todo mundo ou não sai ninguém. Por quê? Porque nós geramos o nosso próprio Deus, chamado Lúcifer. Aí vem Jesus em Mateus 6, 24. O que está escrito lá? Ninguém pode servir a dois senhores. Viu? Eu cutuco a onça porque é para poder desafiar, viu? Porque quando eu for embora vai ter alguém aqui no meu lugar brilhando, tá? Miranda, e dentro dessa espaçonave Terra, que não passa por espaçonave, isso, né? Já que você falou desse movimento todo, se a gente pode, nessa condição de desdobramento, usar o território todo da Terra a nosso favor, por exemplo, se eu estiver buscando conhecimento, que ainda na minha cidade, no meu estado, no meu país não tiver, mas em outro estado, em outro país tiver, eu posso? Com tranquilidade. Eu não completei por esquecimento mesmo. Eu vi, tá? eu vi que você completou, não é? esqueceu. Exato, é. Se o sistema solar viaja a 2.500.000 quilômetros a cada 24 horas, corresponde a 109.000 quilômetros a cada hora. Então a fronteira da Terra corresponde a 109.000 quilômetros. Então eu acredito que o nosso perispírito pode se desdobrar a 109.000 quilômetros de onde o nosso corpo estiver. Mas eu acredito sem ter certeza. Aliás, eu não tenho certeza absolutamente de nada, tá? Eu falo porque não tem coisa melhor. De acordo? Tá claro aí? Você queria falar? Você falou que nós não... Então, nós estamos usando o nosso lar, né? Então, o nosso lar está dentro
desse nosso, dentro nosso limite. dentro dos 109 mil quilômetros. Está a 30 quilômetros acima da cidade do Rio de Janeiro, segundo a narração deles. Como a gente não tem coisa melhor, não tem aparelho para medir, então vamos seguir o que está escrito. 30 mil metros. 30 mil metros? É, 30 quilômetros. 30 quilômetros. É. Deu bem? Então quer dizer, Zé, com isso que você está falando, que o materialista, para deixar de ser materialista, não basta só morrer, né? Olha, Porque o plano material ainda é material. eu vou O contar plano um, espiritual. eu vou contar um segredo para vocês, só para vocês, tá? Graças a Deus que existem os materialistas. Porque quando nós tivermos condições de crescer de fato, em linha reta rumo ao desconhecido, os materialistas é que vão pegar no pesado para a gente ter tempo para a gente poder evoluir. Uhum. De acordo? Ah, mas e como é que fica a situação deles? Um dia eles vão se cansar. Tomara que não se cansem antes do término do tempo que a gente vai precisar deles. Eu, egoisticamente falando. Por quê? Porque na Terra eu tenho que usar o veneno da cobra contra a própria cobra, viu? Eu não posso usar de bondade na Terra. Vou ser saco de pancada, vou ser um Cristo. Não é? E esse um Cristo não resolve. Por quê? Porque até hoje a ideia crística não vingou. Deu? Por quê? Porque o materialismo manda. Exato, o materialismo usa como bandeira Deus na retaguarda e Jesus no peito, né? Esse atraso que o senhor falou no início da palestra, certo. É evolutivo, eu acredito. Nós estamos no século XXI, quando deveríamos estar no século 30. Isso. Seria ele causado pelas atrocidades, não sei se a palavra é certa, da Idade Média, cometida pela própria Igreja? Não culpe ninguém, mas ninguém. Porque quando acontece um desastre ambiental, é porque de fato são as forças espirituais se intrometendo para ver se a gente acorda. De acordo? Então, o bem não pode ser bom porque eu me acomodo. Agora, se o mal cutucar o meu traseiro, eu vou pensar numa solução. Então eu preciso do mal para eu evoluir. Vejam o barbarismo que nós cometemos contra nós. Deu ou não? Então, por exemplo, a Segunda Grande Guerra principalmente. A Primeira Grande Guerra talvez nem tanto. A Segunda Grande Guerra, ela trouxe grande evolução industrial, principalmente química. Isso. Agora, na Idade Média, com a Inquisição, assim, pelo pouco que eu conheço, ela só trouxe atraso. Na Idade Média, meu cara. Porque os cientistas eram considerados bruxos e queimados vivos. Na Idade Média, os donos do sistema eram ignorantes e inseguros. Hoje, século XXI, que não é a Idade Média, os dirigentes do sistema estão morrendo de medo. Vê se teu. Está entendendo a diferença? Então a Terra está evoluindo no erro, quando o certo seria a Terra evoluir no acerto. Deu? Ou não? Se tiverem dúvidas, está com óculos bonitos aí. Agora eu estou enxergando todo mundo mais bonito. No sentido disso aí seria porque os dirigentes de hoje sabem que a informação está mais fácil. Mais fácil, é. Né? Ou seja, eles estão morrendo de medo porque se quem detém a informação detém o comando, vamos dizer assim. E o sistema... E o sistema não quer que Tanto é que o nosso sistema de educação, principalmente no Brasil, está fazendo com que o cara não aprenda, o aluno não aprenda. Né? Isso. E os meios de comunicação.
internet, televisão, não é isso mesmo? Fala com tudo. Esses meios de comunicação geram medo nessas criaturas. Agora, essas criaturas com medo, elas têm duas opções: ou continuar usando a força ou rever conceitos. Se continuar usando a força, o caldo vai entornar. Vai entornar. Se rever conceitos, é preferível dividir a tomar tudo, que é o que está acontecendo. Isso mesmo? Nós já falamos várias vezes. Um deputado federal custa para a nação mais de 100 mil reais por mês. Quantos trabalhadores ganham 545 reais por mês, recolhendo 40% dos 545 em impostos, são necessários para sustentar um que é usufrutuário na esperteza e não para a manutenção do sistema coeso? Porque só existirá um sistema coeso se o inferior ganhar menos, desde que não seja na condição de escravizado. Deu? Está claro aí? Com certeza. Porque o superior tem o direito de ganhar mais. Mas o que estão fazendo não é ganhar mais, é roubar. É. E se roubam da massa humana, estão assassinando a massa humana. Quantos milhares de criaturas não têm um posto de saúde para poder sobreviver? Com um detalhe. Isso. Com um detalhe. Hoje, os filhos dos privilegiados ou dos ricos são a ralé encarnando. E os filhos dos pobres, via de regra, nas favelas, têm que enveredar para o caminho do tráfico, de outras coisas, porque não tem oportunidade nas cidades. Deu? Está claro aí? Analise nos presídios esses grandes traficantes, essas criaturas são geniais. Quer dizer, são inteligências desperdiçadas. Quem promoveu o desperdício? A esperteza, deu? Enquanto eu for esperto, eu não mereço gente no meu nível de inteligência. Eu mereço ralé humana para eu usar a minha profissão de esperto na ralé humana. A ralé humana não tem retorno para me dar. Está dando? Está dando? E a ralé humana está errada de ser escravo, por exemplo, desse esperto? Boa! A ralé humana é trazida ao planeta Terra como escândalo necessário para ver se nesse escândalo os mais inteligentes acordem. Porque os mais inteligentes se consideram privilegiados. A maioria em nome de Deus. Deu? Está dando aí? Tá? Mesmo? Pode cutucar a onça, tá? Viu? Então quer dizer que, por mais que a gente ache errado, o errado na minha condição É o certo. é o certo. Isso. Porque o certo vai me acomodar. Então, Se você tiver o melhor emprego do mundo, se você tiver tudo de melhor, para que buscar se intelectualizar na doutrina espírita? Está dando aí? Está dando aí, caboclo? 1 minuto? Né? Então, Não, dá pra lá. dá para lá? Mês, né? Não? Mês. Ele vai piscar, vai piscar. Uhum. Tá dando aí? Tá dando, tá de acordo. Nisso eu estou pensando aqui que a lei de Deus, ela tem uma mão, ela é mão dupla, mão contra mão, não é isso? A lei de Deus, como nós nunca cansaremos de repetir, ela usa o bem para o bem e usa o mal para o bem. Porque mal é de foro íntimo. Eu tenho o direito de ser o que eu quiser, ou um ladrão, ou um assassino. Como eu tenho direito de ser um vagabundo usufruindo da desgraça humana. Sim, querido.